Menopausa e saúde dos olhos. Saúde dos olhos. O que acontece com a gente? Nós não enxergamos mais como antes. Será que a gente tem que ter cuidados especiais? Será que os nossos olhos também envelhecem? Doutora Carol, especialista, oftalmologista maravilhosa, mulher linda, mulher esperta, entende tudo também de maquiagem, vai dar dicas da gente para limpeza das nossas maquiagens, pra gente preservar esse nosso olho tão importante pra gente ver tudo. Não é o lobo mau, não. Peraí, doutora Carol. Não, cadê a doutora Carol? Doutora, já está aqui. Doutora Carolina. Onde está você? Eu fiz uma operação que chama presbiopia. Eu não uso mais óculos. E eu fiz com o marido da doutora, que é fantástico também, doutor Luiz Miguel. Doutora, me assinala que você tá aqui para eu poder te chamar. Carol, assina aqui, peraí. Tá aqui. E desde então eu não uso mais óculos, porque eu precisava resolver meu problema de vista cansada e resolveu, graças a Deus. Deixa eu ver. Aqui, entrou, pronto. Aqui, doutora. Vamos começar a explicar tudo sobre os nossos olhos lindos, pra gente ficar linda, bela e deixar tudo higienizado. Olá, doutora! Tudo Que jóia pra saudade! Pois é, né? Você sabe que hoje eu Quanto... estive lá na sua casa antiga, na TV Aparecida, dando entrevista. Lembrei de Ah, você é? muito, é. Nossa! Que coincidência, hein? Eu Tá preciso vendo ir lá. só? Preciso ir lá na Aparecida. Nossa, preciso muito ir lá. Mas agora tava muito cheio, né, doutora? Dia Tá. 12. Eu só tô. Lotadíssimo. É. Ó, eu tô colocando aqui saúde dos olhos, que é a nossa live de hoje. Você vai explicar absolutamente tudo. E também eu gostaria que você me explicasse para eles a minha operação. Então você quer começar por Quero onde? começar. Menopausa e saúde dos olhos. Vamos lá. Vamos lá, que eu Muitas também. coisas acontecem na menopausa em vários lugares e nos olhos a gente só percebe a vista cansada, mas outras coisas também acontecem. Doutora Carol vai explicar pra gente. Então vamos lá. O envelhecimento acontece no corpo todo, né? E as mudanças hormonais têm uma função, uma interrupção em tudo que a gente tem no dia a dia. Então, vamos começar de fora para dentro, as Vamos, nossas pálpebras, né? Então, tá bom. ressecamento da pele, as ruguinhas que aparecem ao redor dos olhos, aquela flacidez da pálpebra que desce um pouquinho daquele sensação de olhar cansado. Hum, E algumas vezes esse relaxamento dessa musculatura pode causar até alteração do posicionamento dos cílios, fazendo com que eles entrem em contato com o olho ou com que eles fiquem para fora. A gente gere um espacinho entre o olho e a pálpebra, que aumenta o olho seco, que hum, é um outro problema que está relacionado à nossa menopausa, junto com o ressecamento da pele, com o ressecamento vaginal, de todas as outras atividades. As nossas secreções são reduzidas pela redução do estrógeno, né? Então a gente começa a ter um olho seco. Na maioria das vezes é o que a gente chama de olho seco evaporativo. O que é isso? hum, Na raizinha dos cílios a gente tem produção de um óleo. E hum, esse óleo ele serve como se fosse um selante da nossa lágrima. Reduz a evaporação. Quando eu tenho uma redução na produção desse óleo, eu tenho um selante mais fraco, então eu tenho uma evaporação da lágrima mais rápida. Então, hum, aquela sensação do olho mais ressecado, de uma areia nos olhos, às vezes uma coceira na raiz dos cílios, sempre não é lá dentro do olho, é na raiz dos cílios que aparece. hum, O borramento de visão que vai e volta. Eu tô lendo, tá bem, daqui a pouco aquele negócio embaça, daqui a pouco volta de novo, como se fosse uma sujeira. Isso hum, também acontece. Uma outra coisa é a baixa de visão que acontece pela catarata, né? A tá. gente começa a ter uma lente lá dentro do olho e começa a perder a transparência e o nosso foco de visão começa a piorar. E um pouquinho antes da menopausa, por volta dos 40 anos, começa a dificuldade da visão para perto, né? Que é Hum, a tal da presbiopia. Mas essa vem para homens e para as mulheres, tá? Não é só relacionada à menopausa, não.
mas aquela história de eu enxergava de perto aqui, dormia, acordei tendo que esticar o braço lá na frente, eu não estou conseguindo mais fazer a maquiagem do olho, porque eu não consigo fazer o foco de perto. Então, assim, Vamos basicamente. começar, doutora, então? Vamos começar com o olho seco, né? Porque a gente tem, realmente, tudo vai ressecando e é um fato e a gente tem que lidar com ele. Só que a gente não presta atenção no nosso olho, certo? A gente não presta atenção. É importante a gente usar um colírio, por exemplo, para esse olho mais ressecado. O que que o olho ressecado pode causar? Quais são os problemas aí no futuro, de repente? Então, além da baixa de visão, né, a nossa lágrima é 30% da nossa qualidade de visão. Então, quando eu tenho Hum, uma lágrima que não tá legal, a minha visão flutua. Tem hora que tá hum, melhor, tem hora que tá pior. Aquela ardência ocular muito importante que pode aparecer. A pessoa reclama bastante, eu tô assistindo televisão, eu tô mexendo no celular e parece que me dá uma ardência e começa a lacrimejar o meu olho. Isso é hum, porque a superfície do olho ressecou, essa ardência, como ela avisa o cérebro que está faltando lágrima ali. E aí o cérebro hum, estimula a produção da lágrima numa quantidade acima do que seria o normal. hum, Então acaba gerando esse desconforto. Essa falta da lágrima a longo prazo, além de causar inflamações na raiz dos cílios, que a gente chama de blefarite, ela hum, pode gerar úlceras na córnea, alterações da própria transparência da parte anterior do olho, hum. inflamações de repetição, como conjuntivite, secreção que fica lá e não melhora, usa remédio, melhora um pouquinho, volta de novo. E sintomas de desconforto quando a gente usa maquiagem também. E nós acabamos usando bastante maquiagem, né? Principalmente E não lápis. tira direito. Mas aí o que que a gente tem que fazer? Como que a gente pode manter esse olho hidratado? A lubrificação é muito importante, mas a nossa hidratação também, tomar Ah, bastante líquido. água, né? Eu vou Água. até Água pegar. é importantíssimo, Ah, tá? Para a gente poder manter. A lágrima ela é uma produção interna, de dentro para fora. Se a gente não tem líquido para poder nutrir isso, hum. aquilo não acontece. Tanto que um dos primeiros sinais de desidratação na criança, de desidratação grave, é o choro sem lágrima. O Nossa, a corpo, gente quando fez fala. que ela tá mentindo. A gente fez que a criança tá mentindo, fala desgraçado, tá mentindo. É desidratação. Pode ser desidratação. O que acontece? A criança, quando está com vômito, diarreia, eles desidratam muito rápido, Sim. né? Então, aquela criança que começa a ficar caidinha e está chorando e não tem lágrima, é um sinal de desidratação importante. Então, se a gente não tem hidratação adequada no corpo, a gente não tem lágrima. Não tem lágrima, o olho está ressecado. E todo o resto Então, também, né? Então, a água, pelo menos 2 litros, né? Acho que a gente falou na terça-feira com a nutricionista, ou quarta, ela falou 40 ml por peso. Isso, por Por quilo de peso. quilo, por Isso. quilo, Isso exatamente. mesmo, essa é a De conta água. básica. Mas a gente precisa pensar e levar em consideração assim, se eu estou num ambiente que está muito seco, a minha evaporação está muito maior, então eu preciso aumentar essa ingesta de água. Se eu estou, por exemplo, num ambiente que eu estou o tempo todo com ar-condicionado, o ar-condicionado resseca o ambiente, eu estou perdendo mais água para o ambiente. Então, o ideal é que a gente balanceie essa ingesta hídrica. Se eu estou fazendo muito exercício, estou suando demais, aumenta um pouquinho mais, está mais tranquilo um pouquinho menos. Não é Hum, um número fixo, hum. né? Ele tem que ser adequado de acordo com o que a gente está perdendo de água com o ambiente e com as nossas atividades também. E quando a gente está na menopausa, a gente precisa tomar mais água, porque realmente nosso organismo fica muito mais seco. Então, Fica né? mesmo. Então, a Então vamos lá. água, Então, antes de colírio, seria hidratação, água. Água. importantíssimo. Aí nós temos colírios lubrificantes. Por que que a gente tem? Se chegar lá na farmácia, tem uma Um prateleira monte. cheia de É colírio, um, é um muito inferno, assim. colírio. Desculpa, doutora, porque é que É, nem shampoo para cabelo crespo, shampoo liso ondulado, aí as cores diferentes. A gente não consegue. Você tá com alguma coisa alta aí, doutora? Algum retorno? Não. não, Não? Então tá bom. Não, porque eu tô ouvindo um alto, assim. tá. Mas como escolher o colírio? Tem colírios caríssimos, tem colírios baratos, tem colírio para clarear, tem colírio para hidratar e a gente fica lá perdida. Então vamos lá, colírios para clarear. Hum. Posso falar nome aqui? Então, Pode, assim, pode. tem os mais conhecidos, né? Que não Moura é televisão. Brasil, Claril, esses são os mais conhecidos, né? Viso Azul, esses colírios, eles são vasoconstritores. O que que acontece com ele? Ele faz com que os nossos vasos se encolham. Então, deixa a Hum, superfície do olho, a parte branca, mais
branquinha, Hum. sem aquela vermelhidão. Então, é muito bacana quando a gente faz uma maquiagem, aquilo deixa o olho branquinho, bonitinho, só que o uso contínuo por muito tempo pode gerar alterações a longo prazo. Sabe aquele remédio que o pessoal usava no nariz para poder, Sim. quando está entupido, que fala assim, nossa, isso aí vicia, isso daí, né, dá rebote. É exatamente a mesma medicação, é a nafasolina. Então, o Hum. uso prolongado, muito repetitivo, pode fazer com que a gente pingue e, de repente, o olho fica mais vermelho. A gente chama isso de efeito rebote. Então, esse Nossa. colírio é um colírio para uso pontual. Para maquiagem, né? Fez uma maquiagem hoje para um casamento, pinguei uma gotinha lá para ficar um pouquinho irritado. Ponto. Para todo dia não é legal. Colírio de todo dia é lubrificante. Então, ele Hum. tem substâncias que ajudam a deixar o nosso olho mais umectado e retém a umidade ali na Hum. superfície. E aí a gente tem milhões de substâncias e de combinações entre Hum. elas. Hoje em dia, a gente tem preferido os colírios que são sem conservantes, porque os conservantes são irritantes do olho. A gente entende que você vai pingar esse colírio pelo menos umas 2, 3, 4 vezes no dia, né? Então, se eu tenho menos química, melhor para o seu olho, menos lesão na córnea a longo prazo, irritação e tudo mais. E estes são os colírios mais caros. Sim. Mas vale a pena esses. Valem a pena, até porque o que acontece? Os colírios mais em conta são aqueles frascos tradicionais, né? Então, eles podem ficar abertos ali por 30 dias. Então, você comprou seu colírio, começou a usar, deu 30 dias e a gente entende que aquela substância está contaminada Hum. pelas bactérias do ar, seja pelo contato com os cílios na hora de pingar. Então, teoricamente, depois de 30, 40 dias, aquele colírio tem que ser jogado fora. Hum. Quando a gente compra esses colírios que não têm conservantes, eles têm um sistema valvular diferente. A gota sai, mas ela não retorna para dentro do frasco. Tem um Hum. filtro de barreira. Então, esses colírios podem ficar abertos, os frascos, por até 6 meses. Então, no final Hum. das contas, eles acabam sendo mais econômicos. Hum. Por conta do tempo que você pode deixar aberto. Porque dificilmente você vai usar um frasco de colírio de 10 ml em um mês, Hum. né? Então, eles acabam sendo mais econômicos. E hoje a gente tem com preços bem melhores. Até 2 anos atrás, um frasco de colírio sem conservante custava R$ 120. Hoje a gente tem frascos de colírio sem conservantes por R$ 50. Então já ficou mais acessível. Mas aí qual que é melhor? Tem carmelose, tem aloronato, tem um monte de coisa, tem glicerol. Depende da deficiência lacrimal do seu olho. Então, você pode comprar qualquer um? Pode. Por que tem gente que pinga um colírio e fala, esse colírio para mim é ruim, esse outro é melhor? Porque aquele que ela pingou e não foi legal, ele não está de encontro com a necessidade da lágrima dela. A nossa lágrima tem 3 camadas. Uma camada de muco, que é na superfície do olho. A segunda camada, que é Hum. líquida, que é o maior volume. E a terceira camada, que é aquele olhinho que eu te falei. Se a minha Hum. deficiência, por exemplo, é no óleo, eu preciso de um colírio um pouco mais oleoso, mais untuoso para repor aquela camada. Se eu colocar um mais líquido, o que vai acontecer? Ele vai pingar lá, ele vai escorrer, ele vai levar o pouco óleo que eu tenho na superfície e não vai repor. Então, é aquela sensação do geladinho refrescante que logo começa a ressecar. Ele não Hum. permanece por um período com aquela melhora da sensação do olho seco. Então, o Certo. ideal é você passar no oftalmologista para poder, né, te guiar. Olha, esse aqui para o seu caso é um pouco melhor, experimenta esse aqui, entre esses dois. Mas estou no desespero, estou na farmácia, procura um sem conservante, Tá. tá? O hialuronato Lubrificante sem sem conservante. conservante, isso. Ele vai ter uma diferença pequena dos com conservantes. Hum. Colírio com conservante, assim, deve estar em torno de uns R$ 35, R$ 40. E se você vai pagar R$ 50? E ele fica aberto por mais tempo. Então, você acaba Por seis economizando meses. nisso. Exatamente. E uma maquiagem que a gente coloca, por exemplo, a máscara de cílio, né? Que na minha época chamava rímel, né? Rímel. Na minha também, tá? Então, o que que ela não tirada pode ocasionar, não tirada corretamente, pode ocasionar para o seu olho? Tanto a máscara como o lápis, o delineador, Hum. eles são substâncias que são untuosas, né? Então, elas retêm secreções ali. Os resquícios de pele, a poeira que está no ar, as próprias partículas de pólen, de ácaros que estão. Então, aquilo vai se juntando naquela raiz dos cílios. Quando isso acontece, a gente aumenta a proliferação de bactérias naquela região e ali a gente pode ter terçóis, aquela bolinha vermelha, dolorida que está na raiz dos cílios, que solta pus, que é como se fosse uma espinha. Ou calásio, que é um quadro um pouco mais profundo de uma inflamação localizada também
mas que forma e demora muito mais tempo para poder melhorar. A gente pode ter blefarites, que são inflamações importantes da raiz dos cílios, que causam dor, dor de cabeça, secreção ocular. A gente pode ter lesões na córnea por conta dessas secreções que possam estar eventualmente caindo ali. Fragmentos do próprio rímel, principalmente aqueles que viram uma borrachinha, sabe? Tem uns Sim. outros que você passa água mole, ele vira uma borrachinha. Aquilo lá entrar no olho pode ficar ali e causar lesões. Então, manter os cílios, os nossos pálpebras limpas, elas ajudam tanto na saúde ocular, em termos de evitar infecções, como também ajudam a gente a preservar os nossos cílios, porque inflamações desse tipo que cronificam pode fazer com que os cílios caiam e a gente fica sem cílios, E ele não nasce né? de novo? Ele pode nascer desde que o bulbo, que a raizinha dele não tenha sido afetada. Nos quadros de inflamações das blefarites crônicas de muito tempo, esse processo inflamatório crônico que permanece ali, ele acaba prejudicando essa raiz dos cílios. Ele cai e ele não cresce de novo. E essa Daí eu dica vale também para os cílios, aquele prolongamento que o pessoal É, coloca, né? exatamente, assim, não é o tema, mas hoje tem muita mulher que faz. Eu já fiz também, só que daí eu não aguentei, porque não podia ficar com o Somos pé por duas. água e não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Mas hoje tem aquelas que é um permanentezinho. Ele tem que preservar preservar a parte de que fica rente à pele, é isso? Isso. O ideal é assim, se você for fazer alongamento de cílios, primeiro é o teste de alergia, tá? Toda vez que você vai fazer, não importa se você faz com a mesma pessoa e ela falou que, não, eu tô usando a mesma cola. Porque a gente pode ter mudança na fórmula da cola. E você fazer uma alergia que você não sabia que você tinha. E eu tive uma paciente que eu tive que tirar, cortar os cílios dela, porque estava tão inchado que a menina tentou tirar e não Meu conseguiu. E ela ficou um tempão Deus. aí com os cílios curtinhos, porque precisou tirar. Então, primeira coisa é o teste de alergia, tá? Fez, deu tudo certo, faça num lugar que tenha boa procedência, né? Às vezes nem sempre o mais barato é o melhor, prestem atenção nisso. Lembra que é uma coisa que está em contato com o seu olho. Então, tenham cuidado com isso. E limpeza. O problema é esse negócio, não pode botar água. Não, tem que lavar, tá? Porque ali eu tenho uma cola que está gerando um volume na raiz dos cílios e eu continuo produzindo óleo ali. Eu tenho desprendimento de células, eu tenho a poeira que está no dia a dia, aquilo se gruda ali. Então, aumenta o meu risco de infecções mais graves na pálpebra. Então, existem. O pessoal normalmente passa aqueles shampoozinhos de bebê para limpeza, mas existem shampoos específicos para limpeza de cílios. Eu vou dar o nome de um que eu gosto muito, que chama Lanue. Compra na Como? internet. Lanue. 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 Para quem Lanue. usa esse tipo de extensão, ele tem melaleu, que é antisséptico, então ajuda a diminuir o risco de a gente ter infecções ao longo prazo. Fazer sua manutenção adequadamente e entre uma troca de cílios e outra, dá pelo menos uns 10 dias de intervalo. Você já viu o pessoal que perde o cabelo por conta do mega hair, por conta do peso? Hoje eles. Então, é a mesma coisa os cílios. Eles colocam hoje, não é fio a fio, é um tufinho, né? Então, ele gruda em um cílio, 5 pelinhos lá. O peso daquilo lá danifica a raiz dos cílios. Então, você pode acabar tendo perda dos cílios por conta do peso que fica ali por muito tempo. Então, é importante dar um intervalinho aí. Isso serve para todas as idades. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo acha que é para pessoa só muito velha, que é catarata. Mas eu aprendi com vocês que a catarata começa por volta dos 40 a mais. Exatamente, é isso aí. Os primeiros, normalmente assim, nessa fase ela não é muito sintomática. O primeiro sinal do enrijecimento dessa lente que a gente tem dentro do olho, que chama cristalino, que perde a transparência e vira catarata, é essa dificuldade de visão para perto. Ele começa a ficar menos móvel. É a movimentação dele para frente, para trás, alongar um pouquinho, se encolher um pouquinho, que faz o nosso foco de leitura de perto e de longe. Quando ele começa a perder essa elasticidade, a gente começa a perder o nosso foco. Então, o primeiro que vem é o de perto. Eu acordar, eu enxergava aqui, agora eu estou tendo que botar o braço lá na frente, que é a tal da presbiopia, né? Essa não é uma catarata que gera um embaçamento visual para tudo, mas ela dificulta a nossa visão, principalmente para perto. Então, existe uma cirurgia que a gente chama de facorefrativa, ou a cirurgia da catarata, com o intuito da gente corrigir a visão desse paciente, não só para tratar aquela opacidade, que foi o que a gente fez em você.
né? Para Sim. melhorar a sua qualidade de visão, para perto e para longe. Você, como jornalista, apresentadora, está em programa, não dá para você ficar, coloca o óculos para perto, tira para olhar para a câmera, fica extremamente desconfortável, eu diria deselegante. E eu Então, nesses tentei, casos, muito, não sei se você lembra, usar lente também, lente de mas eu não contato. conseguia. Era bem, bem complicado. Eu tenho acho que uns 6, 7 meses. E a gente fez a operação. Hoje eu enxergo absolutamente tudo. E as pessoas falam, mas nossa, você não usa óculos. E eu já tirei a catarata com, acho que eu tinha 47, 48 anos. Por aí, Já foi isso. tirei a catarata, não tirei? Sim, foi isso mesmo. A gente fez aquela. Na verdade, a catarata ela é um travesseiro. Ela tem uma fronha, que a gente chama de cápsula, e o recheio, que é o núcleo. Então, o que que a gente faz? A gente tira o recheio do travesseiro e eu uso aquela capa, aquela cápsula, para colocar uma lente lá dentro. Hum, O nosso cristalino, ele equivale a uma lente de um óculos de mais ou menos 16 graus. Então, quando eu tiro esse conteúdo, eu preciso substituí-lo por alguma coisa. hum. Antigamente a gente não tinha essas lentes, então você deve lembrar de um pessoal com óculos fundo de garrafa, que a gente Nossa. chamava, né? Que ficava um baita de um olhão assim. Isso acontecia porque o paciente fazia cirurgia e não tinha lente para colocar dentro, então ele tinha que usar o óculos de 16 graus, mais ou menos. Hoje Hum. nós temos tecnologia. Tecnologia com lentes que melhora a visão de perto, melhora a visão de longe, deixa a gente mais livre dessa necessidade de estar corrigindo a visão, que foi o que aconteceu com você, foi a opção para você. Cada lente tem uma. Existem diversas lentes no mercado, cada uma tem uma característica e ela serve para cada tipo de pessoa. Então precisa avaliar direitinho, não é porque a sua lente foi legal para você que vai ser legal para mim. Depende da estrutura do meu olho, Hum. né, de como ele está formado, como é que é a estrutura de passagem de luz e qual a minha necessidade de correção de visão. Tem uma pessoa perguntando aqui, faço minha pergunta para a doutora. Põe de novo aqui, porque passou, eu não vi, tá? Consuelo, Também qual foi estão a pergunta? perguntando também qual o nome do sabonete para os cílios, de novo. Eu posso escrever aqui? Pode. Então, o shampoo aqui é Lanue. Não ganho nada Lanue. com isso, tá, gente? Mas ele é muito bom mesmo. Tá, eu não tenho cílios postiços, mas quando tiver, eu vou comer. Mas isso serve para a gente lavar os cílios, em geral. Serve para lavar os cílios até a sobrancelha. Ele é bacana porque ele tem algumas substâncias que são hidratantes para a pele ao redor dos olhos e antissépticas, então reduzem o risco da gente ter infecção. Como a gente tem essa redução desse fluxo de óleo e de líquido na superfície da pálpebra, acaba ficando um pouco mais de resíduo ali, da poeira do dia a dia. Então, esse costume de lavar os cílios seria ideal que a gente fizesse todo dia, pelo menos uma vez ao dia. Da mesma maneira que a gente lava o rosto, A lavar gente os lavar cílios. os E aí, cílios. como é que a gente lava os cílios? Uma gotinha do shampoo na ponta do dedo, faz uma espuminha, fecha os olhos, para lavar de um ladinho para o outro. Ele vai fazer como se fosse um escorregador na pálpebra de cima para baixo e depois na pálpebra de baixo para cima. De um ladinho para o outro, enxágua. Essa massagem é importante porque quando a gente faz esse movimento de deslizar, eu estou massageando essas glândulas de óleo. Então, eu estou ajudando a liberar aquele óleo que a gente fica com um pouquinho mais de dificuldade de liberar após a redução dos hormônios. Então, vai ajudar a melhorar a lubrificação do seu olho também. A Nádia pergunta, pode operar catarata antes de ter e aproveitar para corrigir miopia? Assim, se você tem mais de 40 anos, 45 anos, você já tem um pouquinho de catarata, Que nem tá? eu tinha catarata, não sabia. Exatamente. Ela não é uma catarata que gera um sintoma importante, mas ela pode ser feita assim. Aí você precisa conversar com o seu cirurgião, com o seu oftalmologista. De preferência que seja um cirurgião refrativo, porque ele vai se preocupar com a sua qualidade de visão e vai conseguir dizer para você quais são as suas limitações e o que, que ele consegue melhorar para você. Tá? Isso é muito importante. Não é qualquer médico que opera catarata que faz esse tipo de cirurgia. Tá? Isso é muito importante, porque operar a catarata é para resolver uma doença, um problema, uma alteração da lente. Fazer essa remoção, preocupado em melhorar a qualidade de visão e te deixar mais livre, tem que ser um cirurgião muito bem formado, com uma especialização específica nesse caso, né? Então, vale procurar quem trabalha com isso. Certo. Eu Bom, achei aqui então, da Consuelo. você achou? Achei, ela falou aqui que ela operou a catarata recentemente e após isso começou a ter sensibilidade à luz no olho no semáforo. Parece que ele tem 1 metro de diâmetro e o médico usou uma lente trifocal, mas estou preocupada com isso. Pronto. Consuelo, as lentes trifocais, elas têm anéis, tá?
eu não sei quanto tempo você tem de cirurgia, mas normalmente a gente leva uma média de 6 meses para poder se adaptar a essa. Como é que a gente chama? A gente chama de difração. É quando a luz bate nesses anéis e ela se espalha. É isso que dá a sensação da luz espalhada, tá? Normalmente, depois que você operou os 2 olhos, uma média de 3 a 6 meses, a gente começa a ter uma redução desses sintomas. Se isso ainda continua, pode ser que você tenha uma pupila muito grande. E aí, esses um colírio que você pode usar à noite pode te ajudar a melhorar esse sintoma, tá? Mas como você falou que é recente, eu não ficaria preocupada. Acalma o coração, quanto mais ansiosa você ficar, mais você vai reparar nisso. E mais o seu cérebro vai entender que esse desfoque é importante, ele vai querer manter na sua visão. Então, acalma, deu pelo menos uns 3 meses para o seu cérebro aprender a enxergar de novo por esse meio. É a mesma coisa quando a gente coloca o óculos multifocal, perto e longe. Existe um período de adaptação, é um jeito diferente de enxergar. O nosso cérebro precisa se adaptar àquilo. É a mesma coisa as lentes intraoculares, tá bom? Doutora, sobre óculos de sol, né? A gente está falando muito em preservar a nossa saúde do olho, em limpeza, e a gente falou aqui, durante toda essa semana, falou também com dermatologistas sobre saúde da pele, né? O olho também precisa ter uma tranquilidade. O óculos de sol ajuda bastante, porque cada vez mais a gente tem o sol, nesses UVA, UVB, UV tudo, que deve impactar, né? Principalmente quem tem olho claro. Sim. Então, a sensibilidade à luz, ela está relacionada ao pigmento do nosso olho. A nossa Tá. íris, ela é como se fosse uma cortina. Quem tem Hum, uma cortina muito densa, uma cortina pigmentada, é como se fosse uma cortina blackout. Diminui a hum, entrada de luz lá dentro do olho. hum, Quem tem um olho mais claro, é como se fosse um voal. Então, entra mais luz. Por isso que é mais comum a sensibilidade à luz ou fotofobia nas pessoas que têm um olho mais claro, tá? Então, o óculos de sol, ele não é só para deixar a gente mais bonita. hum, Ele ajuda a proteger os nossos olhos e a região ao redor dos olhos da exposição à luz. A luz solar em demasia, né, em excesso, ela pode acelerar o processo de formação da catarata e ela hum, pode gerar uma alteração na nossa retina, lá no fundo do nosso olho. Aquela doença que chama DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Está relacionada à idade, hum, mas ela pode piorar pela irradiação solar. Você hum. já ouviu falar da cegueira da neve? Não. Quando a gente vai em locais em que a gente tem uma refletividade muito É, grande de sim, luz, você fica meio né? assim, sim. Exatamente. O raio de luz ele vem muito concentrado para o nosso olho, então ele penetra muito. Isso pode gerar queimaduras, tanto na superfície do olho, como lá na nossa retina, e deixar a gente literalmente cego. Então, superfícies com muita areia, praia, superfícies com gelo, então neve, superfícies com sal, eventualmente, por exemplo, o deserto do Atacama. Hum, São locais em que você obrigatoriamente tem que estar de óculos solar. Hoje, com a hum. nossa redução da camada de proteção da Ozônio. Terra, né, da camada de ozônio, essa entrada, essa agressividade dos raios solares está muito maior. Hum. Então, É, com usar. relação às Com relação às luzes do celular, eu já vi muito também, luz do celular, ou luz que a gente tem aqui para gravação e tudo. Já vi muita gente falar que isso prejudica e isso vai com o tempo prejudicando mais e mais. Em termos de saúde do olho, tem alguma coisa que vocês já observaram com o uso de celular? Tem. Então, o celular está relacionado a muitas alterações, né? Tanto a parte de cansaço, como ao ressecamento ocular, porque quando a gente está nele, a gente pisca menos, então a nossa lubrificação ela é prejudicada, né? E alterações relacionadas também à evolução da catarata. Nas crianças, miopia, alterações de humor, né? Hum, Alteração do sono, porque a luz azul do celular altera a nossa produção da melatonina, que já fica um pouco em baixa com a nossa menopausa. Por isso que a hum, nossa dificuldade de sono também. Então, quando tá, eu uso o celular, principalmente à noite, eu pioro a minha qualidade de sono. Então, o ideal hum, seria que pelo menos 2 horas antes do meu horário de ir para a cama, eu não tivesse contato com tela. hum. Mas nos Mas e o celulares. olho? O que acontece dentro do nosso olho? Então, a luz azul é uma luz a luz azul que é a principal luz do Hum, celular, né? É o que deixa as cores mais vivas e mais branquinhas.
ela penetra muito dentro do olho. Ela é um comprimento de luz, de onda, muito parecido com o da radiação ultravioleta. Então, ela consegue penetrar lá dentro do nosso olho. Então, ela gera alterações na nossa retina, o envelhecimento precoce da nossa catarata. Existem nos celulares, no iPhone tem. Se você tiver Aí, um Android, você foi, mas pode acho que não baixar adianta nada, doutora. É um que deixa mais um escuro e pouquinho mais. tudo. Não, não é baixar a intensidade. Chama Night Shift É um no... amarelinho, não é? Isso. Você deixa Também um acho que não pouquinho. funciona nada, mas funciona. Você... Funciona. Não precisa deixar o amarelão, tá? Aquele amarelão total. Mas se você diminuir um pouquinho, você vai perceber como fica um pouco mais confortável para você olhar. Porque a gente reduz essa irradiação. E você, como você já tirou a tua catarata, já tirou aquela lente, aquele cristalino, ele, querendo ou não, ele é um filtro. Então, as lentes têm filtros, mas elas não são tão importantes como as lentes naturais do nosso olho. Sim. Então, proteger dessas radiações é muito importante. Então, antigamente, o pessoal colocava aquela tela no celular, lembra? Um antirreflexo na tela que colocava? Hoje, esses filtros, eles são importantes. Tem um aplicativo, para quem não tem direto no celular, chama F.lux. Igual F de dos faca? F de F de faca? faca, eu vou escrever aqui, ó. F.lux. Luz. Lux, De que nem Lux lux. que nem do Lux Luxo, Lux do de luz. É, sabonete. ali. Esse é um aplicativo que você consegue controlar essa iluminação amarela do teu celular. Não precisa abaixar a cor, deixar a tela escura. Não é isso que vai reduzir o cansaço para o olho. É a luz azul, inclusive para as crianças, tá? Se você é vovó, se você é mamãe, faz isso no Hum. celular que vai ajudar a saúde do seu pequeno também. Bom, doutora, o que a gente viu até aqui, até agora, sobre menopausa, que realmente a gente tem essa queda de estrogênio e de progesterona também, mas estrogênio é o hormônio principal, e com ele é muito da nossa hidratação vai embora e do colágeno. Tem colágeno também no olho? Tem, então, a parte interna do nossa córnea, a tampinha do nosso olho é feita de Esse colágeno. colágeno Em tem de tudo quanto é tudo quanto é lugar. lugar. Tá. É. Aqui dá pra gente dar umas injeções e repor, né? No olho, não. Então, o colágeno no nosso olho é uma fibra Hum, muito compridinha, quase assim, milimétrica, transparente, que deixa a nossa córnea transparente. hum. Porque conforme a gente vai envelhecendo, parece que aquela... Você já viu os olhos dos velhinhos? Fica Fica, aquela córnea sem brilho, fica meio esbranquiçado, exatamente pelo envelhecimento desse colágeno. Ele começa a hum, reter um pouco mais de líquido dentro da córnea e ela começa a ficar um pouco mais opaca. Dentro do nosso olho existe um gel, que é o gel vítreo, né, que preenche o nosso olho. Ele é formado por hialuronato e algumas fibrinhas de colágeno lá dentro também. Então, nossa hum. redução do colágeno também faz com que aquele gel reduza e gera uma alteração chamada descolamento do vítreo posterior, que pode gerar aquelas mosquinhas volantes, sabe? Que o Sim, pessoal fala, sim. nossa, eu liberei aquelas mosquinhas. É Às exatamente esse vezes, tipo de alteração. às vezes eu tenho esse daí. O que que eu tenho que É, fazer, doutora? O que que a olha, pessoa que tem isso aí faz? esses que aparecem de vez em quando, que são sempre iguais, eles vão ficar lá com você a vida toda. Dá um Hum, nomezinho para ele, para o Lulu lá, que vai te acompanhar. Quadros que são de aparecimentos súbitos ou muito importantes. Nossa, apareceu muitas mosquinhas. hum, Ou embaçou minha visão. Imediatamente para o oftalmologista. Pode estar relacionado a uma alteração na nossa retina, um descolamento ou uma inflamação, ou hemorragias dentro do olho. hum. Então, isso é um sinal de alerta, Tá tá? bom. É mais comum quando a gente entra na menopausa, a partir dos 50 anos, esse tipo de alteração. Então, percebeu mudanças rápidas na visão, corre para o oftalmo. Tá. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente chega na menopausa, e antes, obviamente, como prevenção, é a gente deixar nosso olho hidratado, tomar mais água, que você falou, Isso, porque sem água a gente não vai conseguir fazer lágrima, e é importante que a gente faça lágrima para deixar, né, tudo hidratado. A gente limpar bem a maquiagem, essas coisas, para não ficar cola muito de máscara de importante. cílio e tudo isso. A gente deixar fazer mesmo a higiene do olho, que a gente, acho que a maioria não está acostumada, não sabe direito, né? E a gente entende também que a catarata não é uma coisa que ela começa a formação a partir dos 40 anos, não é só aos 70, 80, 90, quando a Não, pessoa, né, ficou cega por causa de catarata, nada disso. O processo de envelhecimento já começa aí nos 40, 42, 43, e o que a pessoa pode fazer é o quê? É visitar um oftalmologista
periodicamente, né? Isso. O que a gente orienta para todo mundo é o acompanhamento anual, né? Uma vez por ano passar, porque a avaliação do oftalmo ela é uma prevenção. A gente está olhando para ver se a estrutura está adequada, se já tendo alguma mudança da parte interna do olho, se a catarata está aparecendo, se eu estou começando algum sinal de glaucoma ou aumento da pressão ocular. Então, é um rastreamento para a gente procurar doenças graves que aparecem com o envelhecimento, com as nossas alterações hormonais. O óculos é a cereja do bolo. Tá tudo bem? Vamos passar o óculos, tá tudo jóia, né? Mas todo o resto é importante, porque a partir do momento que a gente vê uma alteração, a gente consegue acompanhar e tratá-la antes que ela gere uma lesão ou uma sequela importante para sua visão. O que acontece na maioria das vezes? Você vê aqueles vêm no consultório, aquela senhora de 80 anos, nossa filha, mas eu vim aqui, mas eu nem sei que eu tenho catarata, porque eu leio tão bem de perto. Mas ir para longe para ver a televisão? Não, a televisão tá ruim. Por quê? Na grande maioria das pessoas, a catarata melhora a visão de perto. Ela vai deixando as pessoas um pouquinho mais míopes, então a visão de perto vem melhorando. Mas a visão de longe piora. E antes da gente perceber essas alterações importantes na visão, a gente pede uma coisa chamada contraste. O que é o contraste? A capacidade que a gente tem de perceber duas situações muito próximas. Então, por exemplo, um degrauzinho na sala, o desnível de um tapete. E por isso que eles caem. Por isso que tinha falado que cair. Exatamente, Então, por isso exatamente. Então, também, né? Olha também. como tudo é informação, gente. Operar a catarata, ela aumenta a sobrevida das pessoas. Olha. Porque elas sofrem menos acidentes, elas caem menos, elas são menos atropeladas, porque não viram o carro chegando, né? Sofrem menos acidentes, têm uma qualidade de vida melhor, porque tem menos fraturas, conseguem ser mais independentes. Então, aí, quando a gente fala da prevenção, é exatamente isso, é a gente manter qualidade de vida. No momento que eu operar a catarata, se o problema for só a catarata, eu vou trazer sua visão de volta. Pode estar aquela catarata branca. Se for só a catarata, eu vou operar, a gente vai tirar aquela catarata e aquilo vai se resolver. Mas o problema é o quanto você perdeu da sua qualidade de vida até que aquilo ficasse daquele jeito. Então, mas como a gente já está falando aqui nos 40, 50, a gente não vai perder a nossa qualidade de vida e a gente vai tratar nossos olhos antes. Hoje eu atendi um paciente de 26 anos com catarata nos dois olhos. Gente, e como que acontece? Por que acontece isso? Por processos Genética? inflamatórios no olho. Genética é um fator importante para catarata precoce. Hum. Traumas oculares. Quem trabalha com parte elétrica ou já tomou choque elétrico. O choque elétrico, ele acelera o processo de catarata. Às vezes, 10 anos após um episódio, a gente pode ter uma catarata severa. O próprio diabetes. Doenças reumatológicas, então artrite reumatoide, por exemplo, pode causar lúpus, pode causar catarata. Os próprios remédios que a gente toma para poder controlar esses problemas. Desculpa, doutora. Imagina. Então, assim, é uma junção de coisas. Não existe um único fator, né? É uma junção de fatores. Então, a gente pode ter catarata cedo, sim. E cada vez, por conta da nossa exposição à luz branca das nossas casas, né? A tela do celular, eu estou acelerando esse processo. Entendi. Quanto mais, cada vez mais cedo a gente tem operado a catarata. É porque o médico quer ganhar mais dinheiro? Não, é porque ele tem aparecido mais cedo mesmo. Quando me falaram que eu tinha catarata com 45, 7, eu falei, meu Deus do céu, né? Porque eu lembro que a minha avó operou catarata e tava quase, né? Era uma coisa muito, muito horrível e tal. Mas eu acho tão importante a gente tá falando de todas as especialidades, né? Ou pelo menos da maioria que eu relacionei aí à menopausa, porque é o momento de tomar mesmo a sua vida, mulher, tomar a sua vida e vendo todas as coisinhas que, isso aqui não tá direito, vão acertar. Isso aqui mais ou menos, vão acertar. Porque tem ferramentas, tem pessoas, tem literatura, tem YouTube que fala, tem coisas ruins, Tem mas tem coisas Maria. muito boas. Tem aqui. Desculpa a minha voz, mas porque essa semana eu tô muito gripada. Mas enfim, então é importante a gente tomar mesmo a nossa vida, a nossa saúde, porque é só a gente tem que ser um paciente ativo, né? O paciente ativo, quando ele chega no consultório, ele é totalmente diferente de um paciente que não sabe nada, né, doutor? Completamente. Tanto pela informação, como pela qualidade de saúde dele, né? Sim. Quem se cuida tem mais saúde. Quem se cuida, às vezes tem algum problema, mas a gente consegue detectar cedo.
Então, trata, se manobra, consegue se ter uma qualidade de vida melhor ou um tratamento melhor. Para quem não se cuida, espera que ele chegar no fundo do poço para procurar o médico, às vezes a gente não tem mais o que fazer. Porque médico não faz milagre, né? A gente faz o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem, sempre. E eu gosto sempre de falar assim, nós temos doentes, nós não temos doenças. Pode ter 10 pessoas com a mesma doença, cada um é diferente. E a beleza da medicina é isso, a gente enxergar a individualidade de cada um e tratar cada um de uma maneira especial, da maneira que ele precisa ser tratado. Né? Então, é importante saber isso. Quando você vai no médico, não tem receita de bolo. Para cada aquele colírio que foi para sua vizinha não é o mesmo colírio. Pode ser, não, pode até ser, mas muito provavelmente não é o mesmo que você vai precisar usar. Então, nada de pegar remédio do vizinho. As mulheres não fazem muito isso, mas homem faz bastante, né? Ah, o vizinho mandou, não sei o que, falou que foi bom. Não, gente, não faz isso. Procura o teu médico, conversa com ele. Perguntem, não saiam da consulta com dúvidas. Se você foi no médico, você saiu com mais dúvida do que você entrou, não foi uma boa consulta. Né? A gente Eu sou precisa... chata, eu pergunto absolutamente Tem que tudo, ainda levo meu perguntar. bloquinho, ainda falo, olha, tal dia aconteceu, tal dia. Porque senão a pessoa não tem parâmetro também. Então Exatamente. né, E para a gente, às vezes, pequenas informações são muito importantes. Porque está pensando que é uma coisa, você deu uma informação, nossa, não é isso, não, é outra coisa. Né? Então, por exemplo, uma paciente diabética que tomou um choque há 15 anos atrás. Eu vejo uma catarata dela e falo assim, nossa, a catarata é por conta do diabetes. Mas diabetes controlado, tudo bonitinho, nenhuma alteração associada. Não, doutora, eu tomei um choque enorme 10 anos atrás. Pronto, mudou meu parâmetro. Não, isso aqui não é diabetes, isso aqui é por conta do choque. Por nossa, eu nunca exemplo. imaginei esse negócio do choque. Então, Olha, faz uma catarata que chama de catarata estrelada, parece uma estrela dentro do olho. É até bonito da gente olhar, mas é uma desgraça para quem está enxergando através dela, a visão fica muito ruim. nossa, doutora, muito legal. Acho que a gente falou bastante coisa. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? A gente falou um pouquinho da maquiagem, a gente lembrar que a maquiagem está no olho, mas o pincel que você pinta também vai para o olho, está em cima da pia do banheiro. Então, olha, maquiagem, pincel de maquiagem, produto de lente de contato a gente não guarda no banheiro, tá? Banheiro é um lugar altamente contaminado. Coisas que vão em contato com o olho dentro do quarto. Leva lá só para você fazer no espelho e depois volta para dentro do quarto, para a gente evitar a contaminação. E lembrar de lavar os seus pincéis de maquiagem, principalmente os que vão em contato com o olho. Com o que e qual a periodicidade? Ó, o ideal uma vez a cada uma semana ou 10 dias, se for só você que usa, tá? Se você divide com mais alguém, o ideal é que tenha alguém, que cada um tem o seu pincel, porque a gente tem flora bacteriana diferente, cada um, né, um do outro. As minhas bactérias não são as mesmas que as suas, às vezes a sua E pode me lava com o causar um que, problema. doutora? Então, existem produtos específicos para isso, né? Ou você pode usar com shampoo neutro de bebê. Lava com shampoozinho, você pode colocar uma gotinha daquele olhinho Johnson junto do shampoo, porque ele ajuda a hidratar a cerda do pincel. Do pincel. Limpa ele sempre para baixo, tá? Lava, passa numa... ou na mão mesmo, numa substânciazinha, uma plaquetinha rugosa, para você poder limpar até que aquilo saia limpo. Enxágua sempre embaixo da torneira, nunca vira o pincel, assim, porque senão entra água para dentro do cabo. E aí você apodrece o seu pincel e ele pode criar fungos. Então, enxagou bem, dá uma apertadinha na fibra para poder tirar o excesso de água. Com um papel absorvente, você vai apertando ele até sair toda a água. Deixa ele apoiadinho dele num lugar fora do sol para poder secar. Tá? Então, falando aqui em papel jeito, toalha. Falando papel toalha. É papel bom. toalha, é isso mesmo. É ele mesmo que a gente enxuga. Um guardanapo mais grossinho, né? Ou com aqueles lencinhos de falso tecido, que eles absorvem menos. Eu gosto mais do papel toalha. Lembrar de lavar e deixar secar na sombra. Desse jeito a gente mantém os nossos pincéis limpos e os nossos olhos saudáveis também. E a pele também, o dermato agradece também, né? Muito bom, doutora. Olha, boa noite, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva para as pessoas que tiverem dúvida, quiserem rever. E, por favor, compartilhem, porque a saúde dos olhos é importante, porque senão depois vai te pegar lá numa catarata, não sei o quê, um monte de coisa que você pode ter prevenido, né? Ou pode ter tirado mais cedo. Enfim, vamos se ligar, porque envelhecer. Tem gente falando que Com envelhecer é horrível, saudade. né? É. Mas envelhecer, você precisa de muita sabedoria para envelhecer.
Isso. saudavelmente, Uma- sabe? Né? Que é o tal do envelhecer bem. Não é tão simples assim. Por isso que a gente tem que se informar e tem que abraçar esse período da vida, sabe por quê? Porque senão vai ser tão mais difícil. Mas É isso tão mais aí. difícil. É uma burrice se a gente não olhar de uma forma realmente positiva. Então vamos Exatamente. embora. E é aquela história, né? Envelhecer saudável, envelhecer bem, não é muito mais que a gente estar só bonito, né? E a gente está com qualidade de vida, com disposição para fazer as coisas. E aí, não é só o olho, não é só a parte ginecológica, não é só a parte. É um conjunto. É a gente se Sim. sentir bem. Isso que é saúde. Então, a prevenção é a alma do negócio, gente, sempre. Cuidar da beleza, cuidar da saúde, cuidar dos olhos, cuidar da nossa cabeça, do nosso psicológico. Tudo isso vem de encontro a uma vida plena. E, como eu falo para os meus pacientes, graças a Deus que a gente tem catarata, significa que a gente está vivendo bem, está vendo a vida, e isso é um desgaste natural, né? Vamos celebrar a catarata, que isso tem tratamento, tem jeito, você vai enxergar melhor. É E é isso assim que a aí. gente tem que encarar a vida. Quem quiser seguir a doutora é Caroline Masnaki. E o da clínica, doutora, qual que é? O É da o clínica Iovale. Iovane, Iovale. né? Isso. É uma clínica super legal que eu conheci quando eu trabalhei lá em Aparecida e eles que fizeram minha operação e eu enxergo tudo, absolutamente tudo sem óculos. Eu enxergo teto, longe, tudo, absolutamente tudo, Isso para é bom poder, demais. para poder me concentrar nas habilidades que eu que vale a pena que eu sei. Então vocês Isso resolvem mesmo. as outras, né? O que tá mais ou menos, e eu vou para as que eu tenho que fazer as coisas aí no mundo. Isso mesmo. Manda um beijo pro Dr. Luiz, tá? Será mandado um beijo para sua mãe, para sua pequena e para você, Tá Maria. Tô morrendo de saudade. A bom. gente precisa se encontrar, Também. viu? Eu vou aí te visitar Tô um dia. esperando. Beijão. Tchau, Beijo, tchau. tchau, Tchau. tchau.